como o nosso guia falou, né, Israel teve um rei fraco e dominado por uma mulher debaixo de um espírito sedutor chamado Jezabel. E existe uma coisa interessante, porque o Deus que Jezabel, o principal Deus que Jezabel adora é o Baal, que era o Deus das águas, que era o Deus da chuva. E todas as vezes que chovia em Israel, eles davam glória a Baal. E aí isso desperta o espírito de Elias e há uma revolta no coração de Elias. E no capítulo 17, do primeiro livro dos reis, Elias, movido pelo espírito de Yahvé, confronta e diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O que está acontecendo aqui? Uma grande batalha espiritual. O que Elias está confrontando? Aquele principado que operava neste lugar. E ele cerra os céus. E por 3 anos e meio não vem chuva, não vem orvalho sobre a terra de Israel. Agora imagine o que significa num lugar como esse, sem chuva e sem orvalho durante todo esse tempo. Jezabel fica revoltada e diz que vai matar Elias. O Espírito de Deus manda ele se esconder. E vocês conhecem a história. Ele se esconde numa caverna. Há um ribeiro que ali corre. Ele bebe a água do ribeiro, o ribeiro de Querite. E os corvos trazem carne para que ele possa ser alimentado. Mas como nós somos alvo da profecia que nós trazemos, todas as vezes que nós liberamos uma palavra profética, ela abrange todos nós. Todos nós. O céu cerrado, não há chuva, o ribeiro secou. Mas irmãos, aqui vem uma outra coisa. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, sempre haverá um mecanismo de escape. Deus sempre nos dará uma direção. Deus sempre nos levará a um outro passo. Deus jamais nos levará a nenhuma posição na nossa vida para nos destruir. Amém. Deus nunca nos conduz a nenhum lugar para que ali nós sejamos destruídos. Quando o ribeiro seca, ele manda Elias ir para Sarepta, porque ali tem uma viúva que vai cuidar dele. Eu imagino na cabeça de Elias, ele imaginando, deve ter morrido um magnata naquela região, ficou uma viúva podre de rico, não vou nem fazer comparação hoje não, para não pegar mal, né, viúva do Senhor, né? Então, assim, aí morreu dos cabelos brancos, deixou a viúva rica, e o profeta diz assim, vou lá, né? Há uma provisão, e quando ele chega lá, ele encontra uma viúvazinha pobre, sofrida, que dá dó, juntando uns gravetos, e ele se aproxima e fala da sua necessidade, e ela diz, olha, eu não tenho nada, eu estou juntando aqui um pouco para ir para comer, fazer um bolo, comer com os meus filhos, vocês conhecem a história, com meu neto, e morrer logo a seguir. E ele diz, não, eu fui para o canto errado, Deus não pode ter. E ele manda ela fazer primeiro para ele, um pão para ele, e diz a Bíblia, e a farinha não se acabou da botija e nem o azeite, até que Deus deu um novo passo para a vida dele. O nosso Deus é um Deus de provisão. Mas há algo tremendo que é aqui que eu queria chegar, que está no capítulo 18. Quando o tempo se cumpre. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, diz assim: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Há 2 coisas que me chamam a atenção aqui. Primeiro, a unção de Deus que nos capacita a fazer coisas que nós não tínhamos coragem de fazer. Você não pode se esquecer que todo o percurso de Elias durante esses 3 anos e meio era se esconder de Acabe e Jezabel. A Bíblia diz que o próprio rei estava procurando água, porque não tinha água nem para os homens, nem para os animais. Mas agora, quando a palavra de Deus vem, este homem que tinha tanto medo, quando ele encontra, como disse o guia Obadias, que ele fica apavorado, eu não posso ir porque eu vou ter que te entregar. E ele vai e diz assim, vai, não. E ele diz o seguinte, quando eu falar para Acabe que tu estás aqui, tu vais desaparecer outra vez e quem vai se danar sou eu, porque ele vai achar que eu menti. E Elias vai dizer uma palavra extraordinária. Deus em cuja presença estou, me enviou aqui. Amém. Deus em cuja presença eu estou, me enviou aqui. E há uma coragem. De onde veio essa coragem para Elias se encontrar com Acabe que ele estava se escondendo? Da presença de Deus. A presença de Deus nos dá uma coragem que até então nós nunca imaginamos que nós teríamos de fazer coisas que vão além da nossa compreensão. É o Senhor. O segredo na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é Deus.
Não é o nosso carisma, não é a nossa capacidade, é Deus. Mas você precisa ter uma palavra de Deus. De repente o medo de Elias desaparece. E quando Acabe encontra com ele e diz assim: és tu, eu não vou nem me prender ao texto, vocês conhecem e eu vou citando aqui. És tu o perturbador de Israel? O cara estava fugindo do outro até então e ele olha para Acabe e diz: não, é tu e a tua casa. És tu e a tua casa. Que ousadia, a presença de Deus. Aleluia. A presença de Amém. Deus. O que é que me dá coragem? A presença de Deus. Amém. No Senhor eu realizarei proezas. Amém. O meu Deus eu saltarei muralhas. Aleluia. Aleluia. É Ele que adestra os meus dedos para a peleja e as minhas mãos para a guerra. Amém. É o Senhor. Aleluia. É o Senhor. Pedro, sem a presença de Deus, nega Jesus para um grupo de gente que estava se aquecendo em volta de uma fogueira, empregados de uma taverna. Pedro, cheio da presença de Deus, se levanta no dia de Pentecostes e prega e chama Israel ao arrependimento, dizendo: aquele Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e constituiu o Senhor e Rei de todas as coisas. Aleluia. E quando a casa de Israel pergunta: o que é que nós faremos? Ele diz: arrependam-se, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Qual é o segredo? A presença de Deus. Amém. O que é que o Senhor estava trazendo ali, fazendo em Elias? Manifestando a sua presença. Agora veja, irmãos, que aqui existe um outro equívoco de interpretação dessa experiência. Este é o lugar, como ensinou nosso guia, o lugar do fogo. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você hoje. O fogo que Elias trouxe não é para nós. O fogo de Elias não é para Israel. O fogo de Elias é para confrontar Baal e Azera. O fogo de Elias é juízo sobre os falsos deuses. A promessa de Deus aqui no texto é clara: vai, porque eu enviarei chuva sobre a casa de Israel. Aleluia. A promessa de Deus para mim e para você não é de fogo de juízo. A promessa de Deus para mim e você é chuva que faz brotar a terra e traz refrigério para nós. O Senhor não tem fogo de Elias para você. Amém. É interessante porque Jesus tem uma experiência quando ele está indo para Jerusalém, passa por Samaria, e João fica bravo porque os samaritanos, ao perceber que Jesus ia para Jerusalém, não quiseram dar hospedaria, e ele se levanta, os discípulos, e diz: Senhor, queres que oremos e como Elias mande fogo do céu e queime tudo? Jesus diz: calma, minha gente, vocês estão doidos? Vocês não sabem de que espírito sois. Vocês estão agindo de forma errada. Não é tempo de juízo. Por que Jesus não manda juízo sobre aquele lugar? Porque Jesus não veio trazer juízo sobre a terra. Amém. Uma das profecias messiânicas que mais me chama a atenção é quando Isaías profetiza e diz: o Espírito de Yahvé está sobre mim porque me ungiu para proclamar libertação aos cativos, abertura dos olhos aos cegos. E a profecia termina dizendo: e apregoar o ano aceitável do Senhor, e disse Isaías, e o dia da vingança do nosso Deus. Em Lucas capítulo 4, Jesus, quando desceu do monte da tentação e entra na sinagoga, ele abre o rolo e está justamente nesse texto e ele repete o texto. Mas se você prestar atenção uma coisa, ele diz: o Espírito de Yahvé está sobre mim pelo que me ungiu para proclamar cura aos enfermos, abertura dos olhos aos cegos, abrir as prisões dos presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Jesus omite a última frase desta profecia: o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo. Jesus veio para salvar. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim trazer juízo. Mas pastor, ele não julgará? Julgará quando ele voltará, quando ele voltar com poder e glória. Mas hoje, nem ele, nem eu e nem você somos ministros de juízo. Nós somos ministros de reconciliação. Amém. Nós somos ministros da chuva. Neste lugar, os céus se abrem para trazer chuva sobre nós. Neste lugar, os céus se abrem para fazer com que as áreas infrutíferas da nossa vida voltem a brotar. Neste lugar, nós estamos para dizer: o Deus em cuja presença estou me trouxe até este lugar. Para quê? Para derramar chuva sobre a minha vida. Elias faz aquele confronto com os profetas de Baal e de Azera.
e traz-o aqui, e eles ficam clamando, e Elias zomba deles, mostrando que não são deuses. E quando chega na hora do sacrifício da tarde, Elias diz, chega, agora é a minha vez. E algumas coisas que acontecem ali. Como que a chuva vem? Quais os passos que Elias me ensina para que a chuva de Deus comece a ser derramada outra vez na minha vida? Primeira coisa que Elias vai é olhar para o povo à sua volta, o povo de Israel que está aqui neste lugar, e ele diz assim, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Mas se o Senhor é Deus, serviu também. Este lugar aqui, irmãos, é um lugar onde nós precisamos tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Até quando nós vamos andar cocheando entre dois pensamentos? Até quando nós vamos tentar servir a Deus e outros deuses que não são deuses? Outra coisa que Elias vai fazer neste lugar é restaurar o altar do Senhor. Você quer ver a chuva de Deus na sua vida? É tempo de restaurar o altar de Deus no nosso coração. O altar da oração, o altar da palavra, o altar do temor, o altar da busca pelo Senhor. A Bíblia diz que Elias restaura o altar. Eu tomara que tenha sido aqui nesse cantinho aqui que a gente está, né? Elias pega as pedras e restaura aquele altar. E qual era a promessa de Deus que mandaria para aquele tempo? Deus mandaria? Chuva. Então o que é que estava faltando? Água. O que é que Elias diz? Deitai água sobre o altar. Muita gente acha que Elias mandou molhar o altar para dificultar mais ainda a coisa. Não, ele não estava ali para fazer espetáculo. O que é que Elias estava trazendo? Toda a segurança que estava no povo. O povo só tinha um pouquinho d'água, ele diz, derrame. Quando é que eu vou ver o sobrenatural de Deus na minha vida? Quando eu não tiver nenhuma possibilidade, zero. Se Deus não agir, eu morro. Como é que eu vou derramar água que só tem estiquinho, homem? Pelo amor de Deus, e se esse negócio não der certo? E se isso não funcionar? O povo traz a água, mas diz a Bíblia que Elias percebe que o povo não derramou tudo não, ainda tinha um tiquinho. A gente não faz assim, né? Eu vou deixar isso aqui, vai que Deus não me ouve, né? Eu vou deixar uma carta na manga, vai que Deus não responde. Elias diz, ei, derrama mais, o resto. O povo vem e ainda fica um tiquinho, ele diz pela terceira vez. E quando o povo não tinha água nenhuma, imagina a cara do povo dizendo, meu Deus, tomara que funcione esse negócio, porque senão a gente está frito. Aí Elias ora e acontece o que aconteceu. Veio o fogo do céu, consumiu o sacrifício, consumiu as pedras, consumiu e lambeu a água. E aí Elias vai exercer juízo sobre os profetas de Baal e de Azera aqui neste lugar e os mata. E quando sai daqui, ele vai gerar a profecia, entra numa caverna, mete a cabeça entre o joelho, numa posição de parturiente, que as mulheres hebreias davam à luz, e vai orar, e vocês conhecem a história. Ele manda Eliseu ir lá fora olhar, vem chuva e o céu está azul. E ele vai de novo, e o bichinho já estava cansado de ir, volta a dizer, tem nada não, meu senhor. Ele diz, vá 7 vezes, e na 7ª vez, ele diz, tem uma mãozinha de nuvem surgindo lá no horizonte. Ele diz, corre, e diz a Acabe para aparelhar os seus carros e ir embora, porque tu vês uma mãozinha de nuvem, eu ouço o som de abundante chuva. Aleluia! Aleluia! E ele vai fazer isso e Deus restaura e tudo acontece. O que é que Deus nos trouxe aqui? Para quê? Primeiro, para se aproximar dele. Para restaurar o altar. Para colocar sobre o altar do Senhor tudo aquilo que porventura seja muletas de fé na sua vida. Amém. Porque o Senhor tem uma abundante chuva para derramar sobre nós. Eu creio. Porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na nossa vida. É o lugar de nós nos encontrarmos com o Senhor, o Deus de Elias. O Deus que conhece as nossas limitações e nos encontra nas nossas depressões. Ele entra numa caverna e pede para morrer. E Deus não alimenta esse tipo de coisa. Deus não alisa. Eu falar disso, eu lembrei agora da doutora Edmeia, né? Deus não fica mexendo, lambendo esse negócio. Deus chega e diz assim, o que é que tu fazes aqui, Elias? Mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só ficou eu. Não, meu filho, tem 10.000. Vamos. Desce, unge fulano. Vai trabalhar, menino. Bota, vamos botar esse negócio para render. E ele se levanta e vai exercer o seu ministério. Aleluia. Deus vai nos tirar das cavernas, das depressões, das angústias, das lamúrias, de lamber ferida. Vira essa página, sai deste lugar, vai viver os planos de Deus para a tua vida, vai viver os propósitos de Deus para a tua vida, porque eu ouço
o som de abundante chuva. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Vamos ter um tempo de adoração. Eu queria que você levantasse e adorasse ao Senhor. Exaltasse o Senhor. Qual o número? 22. Aleluia.